Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa preleção de hoje. Eu sou o Sandro Cosso e é uma alegria estar com vocês nesse estudo. Hoje trataremos do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens especificamente 16 a 21, de um texto que Allan Kardec analisa, de um texto de Jesus, as bem-aventuranças. Eu gosto sempre de reforçar que as bem-aventuranças de Jesus, como nós aprendemos nos grandes livros, em grandes obras e grandes ensinamentos, que o Sermão da Montanha de Jesus resume e sintetiza todos os seus ensinamentos morais. Mahatma Gandhi já dizia que se perdesse toda a Bíblia Sagrada e salvasse apenas o Sermão do Monte, nada teria se perdido. E nós reforçamos dessa ideia porque o Sermão da Montanha realmente é um texto primoroso que Jesus nos trouxe e que há mais de 2000 anos nos faz refletir sobre diversas situações que o ser humano atravessa em várias situações da sua vida, como encarnado ou como desencarnado. As bem-aventuranças, portanto, não só refletem o pensamento de luz do nosso mestre, mas é uma diretriz segura que nós podemos nos utilizar para que nós possamos progredir de maneira infinita no campo moral. Hoje nós trataremos de um assunto, igualmente como os demais, importante para o momento que nós estamos vivendo. Afinal de contas, há semanas e meses nós estamos vivendo um isolamento social necessário frente à pandemia do novo coronavírus, que está aí posto. Nós precisamos tomar muito cuidado conosco, com as pessoas as quais nós amamos e com os nossos semelhantes. E é necessário que nós tenhamos, portanto, consciência com o cenário que nós estamos, que está se vislumbrando. Grandes mudanças virão do campo social, mudará a nossa forma de agir, de transitar, enfim, de fazer as coisas que nós fazíamos antes. Mas reconstruir é algo que nós já vivemos em muitas outras situações. Refazer a sociedade, reorganizar tudo. Nós temos capacidades intelectuais para isso. Nesse momento, portanto, o assunto de hoje trata especificamente das nossas relações uns com os outros. Sim, quando nós convivemos muito com as pessoas, parece que brota em nós as nossas imperfeições e aflora de forma ainda muito mais intensa as lutas e dificuldades que nós ainda temos em nossas vidas. Portanto, é necessário que nós traçamos uma meta para que nós não só possamos passar por este momento, que vai passar, mas que lá na frente nós possamos tirar de tudo isso os aprendizados necessários de que nós tanto necessitamos. Frente a tudo isso, então, o tema que nós gostaríamos de abordar é sobre a indulgência. A indulgência que, segundo os espíritos, ou que foi ali registrado por Allan Kardec, diz que é um sentimento doce, fraternal, que todo ser humano deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Por quê? É natural que na vida cotidiana, nas nossas relações, nós tenhamos diferenças. Diferenças de opinião, diferenças de posicionamentos políticos, diferenças da forma de pensar, de agir, de sentir. Umas com mais capacidade de se doar, outras que não têm ainda essa faculdade, mas que um dia com certeza se desenvolverá. São diferenças gritantes na sociedade a qual nós estamos vivendo. Se olharmos o Brasil, temos um perfil. Se olharmos outros países, são perfis completamente diferentes. E nós percebemos e nós entendemos que neste processo, todos nós, indistintamente, somos espíritos imortais. Todos estamos encarnados neste mundo para uma finalidade. Nós progredirmos e evoluirmos até atingirmos a perfeição e a felicidade. E como é que nós faremos isso? Através do esforço no bem, através da compreensão das leis naturais, através da compreensão das leis de Deus, que o Espiritismo hoje nos apresenta de uma outra forma, de uma forma mais racional, de um jeito mais compreensível e que está ao alcance de todas as pessoas, sejam elas desenvolvidas intelectualmente ou ainda que estão em franco desenvolvimento. A mensagem espírita está para todos nós. E nós precisamos entender que neste processo, todos somos iguais. Deus nos criou simples e ignorantes, como está na questão 115 do Livro dos Espíritos, que eu gosto sempre de reforçar e repetir. Deus nos deu
e nos dará infinitas chances de atingirmos a perfeição e a felicidade. O que muda naqueles que atingem mais prontamente o resultado é a nossa capacidade de transformação. É a nossa capacidade de resiliência frente às lutas e dificuldades que surgem e que nós vamos transformando em aprendizado. Por isso que é importante entender não só a nossa verdadeira natureza, mas a nossa unicidade. Nós somos únicos. Deus nos criou para a felicidade. Deus nos criou para sermos inteligentes, nos desenvolvermos, usarmos das nossas capacidades para melhorar o mundo que nós estamos vivendo. A gente vê no meio da pandemia um exército do bem se levantando não só para atender às necessidades dos outros, mas pessoas que têm capacidades intelectuais avançadíssimas usando dos seus recursos de inteligência para tirar a humanidade desse sofrimento a qual nós estamos atravessando. Então nós percebemos que tudo o que acontece neste mundo está dentro das leis divinas. Está dentro daquilo que Deus, do que o Espiritismo concebe de Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Da forma que nós conseguimos compreender Deus através dos seus atributos, Ele é soberanamente justo e bom. Ou seja, Deus, para ser Deus, tem que ser soberanamente justo e bom, as duas coisas juntas. Porque para nós, seres imperfeitos, nem tudo que é justo é bom, nem tudo que é bom é justo. Mas da forma que nós concebemos Deus através dos atributos, que René Descartes nos trouxe, e que Allan Kardec utilizou para compreendermos de uma forma mais racional Deus, nós podemos compreender que tudo está sob a sua égide. Tudo está sob o seu controle. E nós precisamos ter confiança plena no nosso Criador. Portanto, nas nossas relações, isso fica evidente. Ou seja, se somos espíritos imortais, trazemos de vidas pretéritas todas as imperfeições que ainda nós não despojamos. E quais são elas? Nós precisamos, primeiramente, identificá-las. Por quê? Porque para que possamos agir com indulgência para com os nossos irmãos, nós precisamos entender esse processo de relacionamento. Quem nós somos? O que nós somos? O que nós estamos fazendo aqui nesta vida? Qual o propósito das nossas relações? Por que nós nos confinamos com determinados familiares que às vezes não são tão gratos, né? A gente não convive tão bem com algumas pessoas? Por que é tão difícil às vezes conviver com determinados elementos, indivíduos? E nós entendemos que muitas vezes essas projeções, esses sentimentos que são desajustados, muitas vezes são frutos de desajustes que nós mesmos fomos responsáveis no passado. Portanto, é necessário que a gente entenda esse processo. Se Deus nos deu a capacidade de inteligência, de raciocinar, para que a gente pudesse, ao longo das nossas vidas sucessivas, não só penetrar com mais profundidade as suas leis, mas entender o motivo na qual nós estamos aqui inseridos, e por que nós nos relacionamos com as pessoas, aí nós vamos entendendo que para desenvolvermos as virtudes, é necessário que a gente entre num campo de ação. Não dá para desenvolver as virtudes, vou até fazer um gracejo, por osmose. As virtudes vêm pelo hábito, como dizia Aristóteles. Nós podemos desenvolver as virtudes, segundo esse grande pensador, de duas formas. Eu gosto sempre de reforçar isso. A primeira é através da educação. A primeira educação que vem nos nossos lares, do pai, da mãe, do tutor, daqueles que são responsáveis por nós. Nesse primeiro processo é onde vem todas as sementes das virtudes que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida. Só que ela só vai se consolidar de verdade se nós nos habituarmos a isso. E eu me recordo de Emmanuel quando afirma que a disciplina antecede a espontaneidade. Sim, quanto mais nós nos disciplinarmos no campo do bem, o bem não vai ser um esforço. O bem vai ser uma prática habitual das nossas vidas. E para isso, é necessário que cada um de nós entenda a nossa verdadeira natureza. Nós somos espíritos e estamos aqui transitoriamente numa experiência, numa jornada terrena. E entendendo esse processo, nós vamos acrescentando os elementos que a reencarnação nos traz. Sim, trazemos os valores
que aprendemos no campo da educação, dos valores morais, dos desajustes também, tudo das vidas pretéritas, e hoje somos o somatório dessas experiências. E é por isso que desta forma, cada um de nós vamos exteriorizando determinados valores, que também entra em conjunção com aquilo que cada um de nós hoje vivenciamos, até hoje. No campo da educação, das nossas relações familiares, de tudo aquilo que nós já conseguimos angariar no campo intelectual. Então, somando tudo isso, o que gera? Nós, seres humanos. Seres com luzes e sombras. E essas sombras nos acompanham. E essas sombras são as nossas imperfeições que precisam ser compreendidas por cada um de nós. Nesse sentido, então, para desenvolvermos a indulgência, assim como Aristóteles dizia, que vem através da educação, mas do hábito, é necessário que a gente entenda o processo, como sermos indulgentes para com as pessoas. Primeiro, desenvolvendo um processo de tolerância. Sim, tolerar as pessoas que pensam diferente de nós, que têm ideologias diferentes, que têm posicionamentos políticos, ideológicos, enfim, científicos, que pensam diferente da gente. A diferença não pode ser uma barreira para a nossa convivência. Por mais difícil que seja isso, nós devemos lutar contra as nossas imperfeições para entender esse mecanismo. Portanto, para que a gente possa entender a indulgência e vivenciá-la, precisamos mergulhar dentro de nós mesmos. Entender aonde estão essas imperfeições, quais são elas. O que eu preciso vivenciar, o que eu preciso entender de imperfeição para poder modificá-la. Existe um livro chamado Convivência na Casa Espírita, de Gerry Almeida. Nós indicamos a leitura dela porque ela é uma reflexão profunda em cima dos ensinamentos de Allan Kardec para a nossa convivência na Casa Espírita, mas que também serve de uma análise para a nossa convivência com os nossos familiares, com as pessoas às quais nós estamos ligados no campo profissional, enfim, com todas as pessoas às quais nós estamos ligados nesta vida. É um livro oportuno e que traz profundas reflexões. Gerry Almeida, em um determinado no momento do livro, ele diz assim: nós só conseguimos mudar aquilo que nós reconhecemos. Ninguém consegue modificar algo se ela não reconhece em si que ela carrega essa imperfeição. Então as pessoas, por exemplo, que são vaidosas, elas precisam entender que a vaidade ainda é um objeto de imperfeição e ela precisa tratá-la. Ela precisa dimensioná-la ao campo da humildade. Como é que ela faz isso? Ela precisa criar mecanismos. Ela precisa criar meios para atingir esses níveis melhores de convivência. Fora outras imperfeições que a gente não vai se ater aqui. Mas para sermos indulgentes, é necessário que a gente entenda que os defeitos das pessoas ou dos outros também podem ser os nossos. Mas ainda nós não temos condições de enxergá-los, de entendê-los com profundidade. Por isso que é importante que cada um de nós entenda que esse processo de sermos indulgentes com o outro, é necessário que a gente aceite os defeitos das pessoas. E não há coisa mais difícil no campo da convivência que aceitar as diferenças e as imperfeições dos outros. Porque nós achamos que as imperfeições dos outros ainda não são as nossas. Certa vez, conversando com uma querida amiga, ela relembrou um dos ensinamentos de Joana de Ângeles. Quando nós somos atacados, e aquele ataque nos promove um sentimento desequilibrado, nós deixamos que a pessoa ofereça campo para que nós entremos não só na sintonia, mas aquilo que é mal para ela não pode ser para mim. E se eu me deixo levar por esse sentimento, eu estou só entrando na esfera dela, mas provocando em mim um envolvimento sentimental naquele desequilíbrio que eu vou precisar reajustar depois. Então a pergunta que nós fazemos é o seguinte: por que determinadas pessoas promovem em nós sentimentos desequilibrados? Nós precisamos ser indulgentes, nós precisamos entender os defeitos das pessoas, mas a gente não pode, não tem o direito de desferir, muitas vezes, os julgamentos que nós fazemos. Nós não podemos simplesmente fazer com que as pessoas aceitem as nossas convicções, principalmente acerca do que nós pensamos de outros semelhantes. Ou espalhar para as pessoas, de uma forma terrível e medonha, através da fofoca, aquilo que nós pensamos acerca de fulano ou de beltrano.
Nós não podemos fazer isso, porque se nós fizermos, nós jamais desenvolveremos a nossa capacidade de sermos indulgentes para com os nossos semelhantes. Sede indulgentes para com as faltas de outras pessoas, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E ao Senhor usará a indulgência para convosco, como dela usastes para com os outros. Então, na mesma medida que nós julgarmos o nosso semelhante, nós seremos julgados com a nossa própria consciência. Quem somos nós para julgar determinadas ações ou atitudes? Se a própria justiça humana, que é falha, ainda tem mecanismos de promover uma análise mais criteriosa frente a determinados comportamentos. Pessoas que às vezes são tomadas de um sentimento que desequilibra a sua forma de proceder no mundo, pode ter atenuantes. Se até a nossa justiça, ainda a falha humana, tem atenuantes, imagina a justiça divina na sua infinita bondade e na sua infinita sabedoria. Então é necessário que nós entendamos que para sermos indulgentes para com a falta dos outros, é necessário entender que todos nós, espíritos, estamos aqui para o nosso progresso, inclusive todas as pessoas às quais nós convivemos. Então, para que a gente possa perdoar, compreender, aceitar as limitações dos outros, é necessário, portanto, que nós entendamos as nossas limitações. Quem é capaz de desferir julgamentos sem ao menos olhar para dentro de si, se aquilo ainda não o alimenta, está em terrível engano. Por quê? Reforçando, cada um de nós que estamos inseridos neste mundo, temos a obrigação, enquanto espíritos imortais, pelo menos enquanto nós temos essa consciência de sermos espíritos imortais, de entender, através de um processo de tolerância, que cada ser humano é filho de Deus. Sim, todos nós somos filhos de Deus, independente do nosso grau evolutivo. Até aqueles que estão avançadíssimos no campo intelectual ou também no campo moral, nós percebemos que todos indistintamente são filhos de Deus. E estão neste mundo com a finalidade precípua do seu progresso moral e intelectual. Dessa forma, então, nós vamos reforçar duas questões que Allan Kardec coloca aos espíritos imortais nesse capítulo 10, dos itens 16 a 21. No item 19, Kardec pergunta aos imortais: ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? E a resposta que os espíritos dão é de uma grandeza, irreparável. Seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos. Não só das pessoas que estão mais próximas, mas da humanidade como um todo. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: o quanto nós estamos auxiliando os nossos semelhantes neste momento em que nós estamos vivendo nesse isolamento social? Principalmente no campo de não divulgar ideias que são desajustadas do comportamento das pessoas de forma geral. E ele continua: e sobretudo daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é maldade. É uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis. E ainda a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve-se dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não a terá merecido. Olha que profundidade essa resposta que os espíritos nos dão. É necessário que a gente compreenda que esse mergulho, esse conhecimento de si mesmo, é importante para detectar essas anomalias morais. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho propõe isso, porque ele representa, de uma forma prática, o que há de mais palpável no campo da transformação humana. Sim, quando nós lemos e conhecemos a vida de Santo Agostinho,
nós percebemos, lendo o livro Confissões, nós percebemos que ele, dono de uma retórica, de uma inteligência ímpar, quase que um bisturi, tamanha precisão da inteligência desse espírito, ele promoveu grandes desajustes. Em uma das suas biografias, nós vemos uma situação muito específica e pontual que promoveu nele uma profunda transformação. À sua época, ele tinha uma profissão como se fosse um advogado. Como ele era dono de uma retórica impecável, ele defendia as pessoas que o pagavam publicamente. Se o público ovacionasse a sua tese, ele a apresentava de uma forma racional e de uma brilhante exposição. Se o público ovacionasse ao final, a sua tese estaria aceita pelo coletivo. Na ocasião, ele havia defendido uma pessoa que estava sendo acusada de tentativa de homicídio. Um homem que tentou matar a sua mulher. Feminicídio desde os primeiros séculos. Nós estamos falando de muito tempo, na era cristã, do início da era cristã. Ele nasceu no ano de 54, na era cristã. Então o que nós percebemos com isso? Ele conseguiu libertar aquele homem. E depois de algum tempo, um jovem, uma criança, um adolescente, chegou no espaço onde ele estava saindo com um dos seus mestres e disse para ele assim: "O Senhor matou a minha mãe." Ele foi tomado de susto frente àquela situação e ele disse assim: "Não, eu jamais promoveria tal ato." E aquele jovem disse: "Sim, o Senhor libertou o meu pai. Quando ele saiu daqui, ele consumou aquilo que ele fora acusado." O fato em si foi algo tão inusitado para a vida dele. Foi algo tão profundo que chocou-o. E ele, no afã de procurar uma resposta para aquelas atitudes, para aquelas ações, dentro das suas condições espirituais e intelectuais, ele negou tudo que ele havia conhecido até então. Mergulhou em doutrinas esotéricas, procurou várias fontes para se inspirar e modificar a sua vida. Teve uma vida dedicada ao prazer, às questões mundanas, e promoveu a partir daí grandes experiências que levariam ele, no futuro, a ser o grande bispo de Hipona, o grande Santo Agostinho, o homem que transformou-se, que aceitou as palavras de Jesus, os seus ensinamentos, porque entendeu a racionalidade dos ensinos de Jesus, entendeu o alcance que os ensinos tinham na vida dele. E todas as suas buscas de décadas, conseguiu ali achar toda a tonalidade que precisava. E foi dessa forma que Santo Agostinho foi e continua sendo, sem dúvida nenhuma, um ícone da transformação humana. E na questão 919, ele propõe isso para nós. Se a gente quer conhecer a nós mesmos, como o grande pensador do passado, Sócrates, trouxe através dos escritos que vieram depois com seus discípulos, conhece-te a ti mesmo, nós entendemos, portanto, que na questão 919 ele fala assim, que nós podemos fazer como ele fazia quando viveu na Terra. Que passasse em revista tudo aquilo que ele havia feito durante o dia. E esta é uma boa dica para desenvolvermos a indulgência. Se tudo que nós fizermos está ao alcance do bem, do amor ao próximo, da resiliência, da compaixão, do amor ao semelhante, da capacidade não só de amar, mas de entender que cada ser humano tem o seu valor, tem a sua capacidade, tem as suas lutas que nós precisamos, portanto, também fazê-la progredir, mas que também tem valores que precisam ser olhados. Jesus nunca só se detinha às sombras das pessoas, mas Jesus sabia olhar o que cada um tinha de melhor dentro de si. Até no silêncio frente a Pilatos, ele nos dá um ensinamento. Porque muitas vezes o silêncio é um sinal de indulgência. Em muitas situações,
Não há nada o que dizer, não há nada o que falar, apenas o silêncio. E às vezes o silêncio diz muito mais do que a gente imagina. Portanto, né, nós gostaríamos de encerrar essa preleção chamando a atenção não só da importância de vivenciarmos a imagem, mas de promover uma ressignificação nas nossas vidas. Para sermos indulgentes é necessário que a gente entenda o ser humano, as pessoas às quais nós convivemos. E como é que a gente faz isso? Nós precisamos nos permitir. Nós precisamos dar vazão a esse sentimento. Nós precisamos olhar as pessoas com os valores que elas têm. É uma lição. Não significa que nós façamos isso 100%. Mas nós temos um norte. Nós temos uma meta. E a gente vai gradativamente na vida cotidiana, buscando cada vez mais a compreensão desta prática, para que a gente possa ser indulgente. Porque quando nós agimos também de forma equivocada, todos nós gostaríamos, ou pelo menos a gente deseja, que as pessoas sejam indulgentes com a gente. Então, que nós possamos, neste momento de confinamento, nesse momento de isolamento social, desenvolver a indulgência, usar dos exemplos que a gente vê na sociedade de forma geral, e a gente vê muitos exemplos todos os dias de pessoas se levantando para auxiliar o seu semelhante, sendo indulgente, sim, para com os defeitos dos outros, mas também esquecendo as suas diferenças, para que a gente possa, juntos, estender aos braços a quem mais precisa. E para nós encerrarmos a nossa reflexão, nós gostaríamos apenas de lembrar um trecho que é dedicado aos biógrafos de Voltaire. Porque se nós falarmos em indulgência, nós estamos falando em tolerância. Para falar em tolerância, nada melhor que o grande Voltaire, o grande pensador. E Voltaire, em um dos seus escritos, né, ele propõe tantas reflexões sobre a tolerância que os seus biógrafos retiraram a seguinte frase: não concordo com tuas palavras, mas lutarei até o fim da tua vida pelo teu direito de dizê-las. Traçando, né, trazendo para o nosso dia a dia assim, eu não concordo com nada que você disse, mas eu te amo mesmo assim, porque o amor deve prevalecer. O amor deve ascender, deve estar acima das nossas convicções. Então eu posso até não concordar, e a gente deve lutar contra as injustiças. Assim como o grande teólogo do Muntu Tu dizia, que em frente a uma injustiça, se nós permanecermos quietos ou parados, nós estamos do lado do opressor. É uma grande reflexão para sermos indulgentes. Nós não precisamos pegar em armas, nós não precisamos ir à luta, a gente tem que usar da nossa inteligência para auxiliar os nossos semelhantes. E nós temos ferramental para isso. Sejamos indulgentes neste momento de pandemia. Sejamos amorosos, que nós possamos desenvolver as nossas capacidades espirituais. E o momento reflete e pressupõe que nós façamos um esforço imenso para isso. É o que Jesus nos deseja. É o que Deus quer de cada um de nós. Que nós promovamos o bem, o amor e a paz de uma forma infinita em nossa alma. Um abraço carinhoso no coração de todos vocês e que possamos estar juntos em sintonia, em amor, em paz e em fraternidade, para que quando a tempestade passar, todos nós possamos contemplar o sol da paz e da tranquilidade que virá depois da ventania. Um beijo de luz no coração de todos vocês.